Demorei, não vi você aqui, ó. Bruno, vi agora a Bruna Melecano aqui. Ai, chama a Tonete que ele está aí esperando. Eu estava curtindo vocês falando aí do Spotify. Você não precisa nem. Deve cortar a assinatura assim, mas todos os artistas estão retirando suas músicas de lá, né, Fábio? Já no protesto, eles estão retirando as músicas que estavam lá no portfólio deles. Eu não tenho. Eu não gosto dessa história de cancelamento, não, mas quando é uma empresa sacana, e isso envolve fake news, aí não tem conversa, viu? E também não estou dizendo a ninguém que faça a mesma coisa, não. Eu acho que os artistas que estão se autocancelando no Spotify me representam, sabe? Afinal de contas, a luta é por quê? Pela veracidade, né, Antônio? É isso mesmo, isso mesmo. Escuta, e aí, como é que está a coisa aí no seu partido? Como é que está? Está bem? Está bem, claro que está bem. Olha, nós estamos, você viu, acabamos de fazer um acordo bom no Rio de Janeiro com o PSD na eleição possível de Rodrigo Neves lá e o Felipe Santa Cruz. Estamos vendo outros estados. O PDT vai lançar 8 governadores, candidatos a governadores no Brasil inteiro. Então, estamos trabalhando para fazer. Você sabe, esse janeiro, fevereiro, março são os meses de muita conversa. A gente vai ficar rouco de tanto ouvir e vamos conseguir aí montar todo o processo de campanha. Como é que está o Ceará? Quem que vai ser o candidato? Olha, lá o Ceará está com 4 candidatos, pré-candidatos a governador. Nós temos lá o Roberto Cláudio, a própria vice-governadora que assume agora com a saída do Camilo. Que vai disputar Senado. A Isolda assume o governo, ela também é pré-candidata. Tem o Mauro Filho, né, o Mauro Benevides Filho. Tem outros candidatos que estão caminhando por todo o estado, debatendo para que eles escolham qual seria. E o PDT e o PT caminham juntos? Vão continuar juntos no governo do estado? O Camilo vai sair na chapa composta pelo PDT. Na cabeça, o Camilo como senador. E aí, vamos ver quem vai ser o vice-governador. Talvez seja até numa discussão agora, a partir da solução dada no Rio de Janeiro, talvez até o PSD possa vir para a chapa lá no Ceará também. E aí o Roberto Cláudio é o mais forte nome ali, você acha? Olha, que foi prefeito, né? Sim, ele tem um recall muito forte, mas também corre bem lá o Mauro Benevides Filho, né? O Maurinho, que é o nosso deputado, foi secretário de Finanças, o homem que ajudou a sanear todas as finanças do estado do Ceará. Então, a briga é boa, qualquer que seja escolhido lá no Ceará, qualquer um deles... Quer dizer que lá PT e PDT falam a mesma linguagem, falam a mesma língua. Sempre trabalharam juntos, né? Lá existe eu sinto que lá, nos últimos 30 anos, a governança daquele estado, parece que toda a população e os diversos partidos, independente de quem esteja, a governança é diferenciada de todo o Brasil. Agora, o Roberto Cláudio é um quadro excelente, viu? A gente conhece, nós conhecemos o Roberto Cláudio. Se eu fosse botar no Ceará, eu começaria a torcer por ele, que é um médico espetacular, não enriqueceu na política, é uma pessoa discreta, transformou Fortaleza. Olha, o cara é bacanérrimo. Tem visão de política pública, sabe montar equipe, enfim, é um quadro de primeiro nível. E tem uma admiração profunda pelo Camilo, se dá muito bem com o Camilo Santana, né, o governador do Ceará, que é do PT, que foi eleito nessa aliança, né? Então, eu sei que parece que lá as coisas estão indo bem, diferente do que está rolando nacionalmente, né? É verdade, é verdade. Os quadros lá para exercer a governança no Estado são muito qualificados. Muito qualificados. Vocês têm razão. O Roberto Cláudio é um excelente quadro, gestor, excelente político. Vê o vídeo que fez em Fortaleza durante todo o seu governo. E no plano federal? Porque nós temos hoje, alternando ali entre o terceiro e o quarto lugares na sucessão presidencial, Ciro e Moro, que eu acho uma tragédia. Não o Ciro, eu acho uma tragédia o Moro chegar a esse patamar. E se por acaso o Ciro perder para o Moro, eu nem imagino que consequências isso terá. Porque a candidatura do Moro é uma candidatura que realmente me assusta. O sujeito pusilânime, né? O sujeito que tem lá, está taxado pelo próprio Supremo Tribunal Federal como juiz ladrão, é isso que é juiz suspeito, é juiz ladrão, e esse sujeito galgando posições. Como é que como é que vocês estão vendo esse processo? E desqualificado, né, Fábio? Vamos falar a verdade. O cara é desqualificado, não tem quadros, não entende
do país, é um paraquedista, né, que disse, quando estava fazendo a Lava Jato, que jamais entraria na política, não só entrou na política, como fez todo o trajeto para o Bolsonaro ser eleito presidente da República. Foi ministro do Bolsonaro, né, e depois sai do ministério e vai trabalhar para a empresa norte-americana que está recuperando empresas que ele, Moro, ajudou a quebrar. Né? Esse sujeito devia ser banido dessa eleição, porque ele é um sujeito que tem muito que explicar e não explica. Muito que explicar e não explica. Né? E aí ficam passando pano nele. A gente vê essa mídia corporativa toda de amores por um sujeito que é um desastre. Se sair o Bolsonaro e entrar o Moro, o país afunda de vez. Afunda de vez. Ou estou falando bobagem? Não, você está falando verdade, porque, na verdade, vai ser como o Bolsonaro, não é ele que governa, né? É toda uma estrutura coordenada lá pelo Guedes de uma política internacional de lesa pátria. Então, aqui vai ser pior ainda, né? Porque veja as declarações dele de tem que entregar tudo de vez, tem que privatizar 100% a Petrobras, e você vê as discussões agora das denúncias do crime lesa pátria, da privatização da Eletrobras, todas essas questões, ou seja, nós temos que alertar cada vez mais o seu programa aqui faz muito bem de denunciar. Um cara que faz um contrato e vai explicar o contrato, se justificar num salário de $45 mil mês, sabe que a média do executivo americano, o bom executivo deve ganhar $250 mil ano, o cara recebe isso em 3, 4, 5 meses, quer dizer, é pura remuneração pelo trabalho prestado aqui no Brasil durante o período. Pai, deixa eu falar um pouquinho sobre o Neto, deixa eu falar um pouquinho, estou falando de Rio de Janeiro, aqui, justamente paz aqui, ó. Sobre a situação lá no Rio de Janeiro, porque surgiu realmente uma aliança, me parece, não é uma aliança ainda, né? Porque não tá formalizada, mas, enfim, está muito próximo de acontecer isso, trazendo, inclusive, o prefeito Eduardo Paes para perto do Ciro Gomes. Eu queria entender qual é o nexo dessa aliança. É um nexo meramente eleitoral ou existe alguma afinidade político-ideológica também, né, Neto? Não, na verdade, você sabe, o PDT do Rio de Janeiro tem um belo candidato também, é bom vocês lembrarem, que é o Rodrigo Neves, que foi o prefeito lá de Niterói, fez um excelente trabalho. Aliás, Niterói é um governo trabalhista já de muitos anos. Então, nessa aliança com o Felipe Santa Cruz, quer dizer, vamos dizer qual um dos dois poderão ser, obviamente, talvez seja o próprio Rodrigo Neves, porque tem mais experiência de gestão, o PSD do Paes. No segundo turno lá, o PDT apoiou o Paes, ou seja, existe uma relação com o Eduardo Paes e o PDT do Rio de Janeiro já há algum tempo. Mas lá no Rio já tá em vias de formalizar essa... A reunião dessa semana foi praticamente batido o martelo. Tanto o presidente Lupe como o próprio prefeito Eduardo Paes já emitiram notas dizendo que foi fechado um acordo desta possível aliança para que a gente possa fazer aí a disputa para tentar recuperar o Rio, que está um desastre esse estado, né? Olha, a gente, quando discute a sucessão presidencial, parece que a gente sempre está cobrando uma posição diante de um cenário que ainda não se confirmou. Então, não é a minha pergunta que vem agora não é revestida desse sentido, não, viu, Neto? Mas eu gostaria de saber como é que andam as conversas visando o segundo turno que vem aí. Porque, assim, pensando realisticamente no que está acontecendo agora, talvez seja a hora de começar a se falar do segundo turno antes mesmo da grande amarração do primeiro. Eu queria a sua opinião sobre isso, queria saber o que você pensa para o segundo turno aí, que se tudo seguir o figurino que está traçado, vai vir com Bolsonaro e Lula. E o PDT fica como no meio desse cenário, Neto? Eu faço um paralelo com o futebol. Você sabe que eu sou palmeirense, né? Uhum. Então, ninguém é perfeito, né? Mas o ano passado, durante a disputa da Libertadores, o único time que estava fora de todo o jogo era o Palmeiras. Primeiro era o Atlético Mineiro, o Palmeiras tirou o Atlético. Depois era o Flamengo, e na disputa final, você lembra a soberba do Flamengo, que os torcedores foram para o estádio com já tatuado nas suas costas o tricampeonato. Então, essa soberba de achar que está decidido a eleição, eu acho que está na hora da gente não olhar desta forma.
vamos ter que ter um pouco mais de carinho e respeitar um pouco a inteligência do povo brasileiro. Nós vamos ter que discutir bem esse primeiro turno. Eu acho, e nós do PDT achamos, que provavelmente o segundo turno será entre o PDT e o PT. Estamos convictos disso. Mas a sua convicção, desculpa, né? Eu sei, eu entendo política, mas os números não dizem isso, né? Os números... Sim, mas vamos colocam... pegar a pesquisa de 2017, onde estava Bolsonaro? Pega a pesquisa... Eu espero que o Ciro não tome nenhuma facada. Não, claro que não, mas pega a pesquisa de 94, o Lula tinha 48%, o Fernando Henrique devia ter 6 ou 7%. É só pesquisa, são retratos de momento. A hora que começar a disputa, as discussões, aí vamos ter que... As coisas não são tão simples. Vocês acabaram de falar do Moro. Quer dizer, ele entra num processo que divide o terceiro campo e, ao mesmo tempo... nós sabemos das posturas, ver o que ocorreu a partir do lançamento da confirmação, porque muita gente trabalhou, não sei se vocês repercutiram aqui, que diziam que o Ciro ia desistir da candidatura, que o Ciro não iria, que não sei o quê, que o PDT estava dividido, e no dia 21 de janeiro o PDT fez questão absoluta de lançar ao Brasil a pré-candidatura de Ciro Gomes, confirmando que ele vai até o final, então já reforçando. E com 8 candidatos a governadores pelo Brasil, pela própria sigla 12, e além de deputados federais, senadores, olha, me perdoe, eu acho que dá para a gente fazer um belo enfrentamento da disputa. E dessa vez o PDT está fazendo um bom trabalho no sentido de selecionar os seus candidatos, porque teve votação esse ano aí que foi dura, hein? Cara votando com o Bolsonaro, lembra dos deputados aí? Uma boa parte dos deputados... Não foi uma boa parte não, Fernando, o Florestan. Foram 4 ou 5 ali. Foram 5 de 28. É muito. Um partido como o do Brizola aí, forte, trabalhista, não pode deixar essas coisas acontecerem, não, né? Não, a gente tem procurado preservar cada vez mais o partido e vertebrá-lo na linha do trabalhismo. Você sabe que não é uma coisa muito simples, na medida em que, quando as pessoas se elegem, eles acham que são donos de seus mandatos. E a própria legislação faz com que isso possa... Não a legislação, as decisões dos tribunais. Vamos pegar o caso da Tabata Amaral em São Paulo, que ela votou pelo fechamento de questão no Congresso do partido, todas as questões, e vota contra quando você vai para o tribunal disputar a legenda que ela teria, que deveria ser para o próprio partido, ela leva a legenda. Ou seja, todas essas Isso aí questões... eu sou radicalmente contra. Porque o mandato é do partido. O partido é que deu duro para existir. O sujeito entrou no partido é porque ele concorda com as propostas do partido. E, olha, isso aí devia ser... O mandato dele é a soma do esforço de um monte de gente. Um monte de gente. Contribuindo com de militantes. Votinho ali. Então, assim, ele trai o partido, trai os militantes do partido e trai a democracia. Perfeito. Trai a democracia, porque enfraquece a democracia. É por isso que eu defendo, nessa questão de financiamento público, que não seja voto na pessoa, e sim na lista partidária. O partido escolhe os seus candidatos e você vota na sigla pelo compromisso das propostas do partido. E, a partir daí, a legenda, quem fizer coisa errada dentro da legenda, elas são trocadas dentro da legenda e a vaga é da legenda. E são raros os deputados do Brasil que têm votos acima do quociente eleitoral necessário para se eleger. Caso em tela que eu coloquei aqui, é a mesma coisa, não atingiu, não se elegeu por si só, precisou dos votos dos demais candidatos do partido para ganhar uma vaga. Neto, olha, eu quero agradecer demais essa conversinha aqui com você de manhã. Eu vou cumprir um protocolo pede, aqui da TV pede lá para o Ciro vir dar entrevista aqui. Isso, a gente está pedindo, o cara não vem, cara, não quer saber, não vou falar lá com o Fábio, para ter democracia. Eu tenho uma notícia boa para vocês também. O Ciro está mudando para São Paulo. Ele vai fazer o QG dele da campanha toda e vai morar aqui a partir de março agora, até a eleição, depois da eleição, aqui em São Paulo. Então, vai se tornar mais fácil da gente poder colocá-lo no seu programa aqui. Isso mesmo. Não, sabe por quê, Neto? A gente insiste nisso sempre, porque aqui nós temos uma grande parcela da nossa audiência vota no Ciro e tem apreço por ele. E fica parecendo que nós brigamos com ele. Não brigamos com o Ciro hora nenhuma. Que a gente cobra mesmo. A gente trouxe aqui o senador Rogério, do PT, que votou pelo orçamento do governo, né, do PT.
Ele veio aqui, nós demos uma dura nele que ele ficou até sem rumo. Né? Ele ficou sem rumo. Eu vejo pelos comentários aqui que as pessoas colocam quando a gente entrou, já vi muitos comentários ciristas aqui. Eu sei que a sua audiência também tem muitas pessoas que estão discutindo o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque você sabe, chegou a hora da gente poder olhar para o Brasil e não para o que está por aí piorado, né? É isso aí. Neto, um abração para você. Obrigado, viu? Bom fim de semana para você. Estou sempre às ordens. E vou trabalhar para o Ciro vir aqui. Você sabe, Fábio. Isso. Tudo bem. Ele maltrata a gente. Deixa, calma. Não a vida tem vidas e voltas. Mas, de qualquer forma, manda um abração para o Ciro lá. Nós continuamos torcendo. Achamos ele um quadro muito importante e fazer muita questão de que o pensamento que ele representa esteja presente aqui na nossa programação. Um abração para você, Neto. Para vocês também. Forte abraço, Tomás Osório. Forte abraço a todos. Obrigado. Olha, a nossa